Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e nessa aula eu vou mostrar para você a estrutura fractal do mercado e como você pode usar o Triple Screen, que é uma teoria muito consolidada no mercado de Alexander Elder, através do estudo de fractais, ou seja, de time frames diferentes, junto com a leitura de fluxo para você identificar os melhores gatilhos operacionais de entrada no day trade. Se esse assunto te interessa, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, teoria de fractalidade é um assunto já muito batido no mercado financeiro. Inclusive, pessoal, eu estou com um projeto muito grande aqui, que eu vou começar a fazer um curso totalmente gratuito, que vai ter, eu acho que umas 30 aulas. Eu vou começar a publicar em breve no canal do YouTube, usando esta ferramenta gratuita que chama-se QuantiTower, ok? Porque é uma ferramenta moderna de fluxo, vocês têm acesso a ela de forma gratuita e vocês vão poder seguir, mesmo que você não saiba nada, absolutamente nada do mercado financeiro, eu vou pegar na sua mão e vou ensinar você a fazer esse trabalho. Claro que nesta aula específica eu vou fazer uma abordagem um pouquinho mais avançada e vou partir do pressuposto que você já sabe alguns conceitos básicos, tanto de fractalidade, bem como também de fluxo de ordens e uso do volume. Mas se você não souber, fica tranquilo, acompanhe o nosso trabalho no canal do YouTube, que em breve você vai ver todo o conteúdo. Pessoal, o que eu quero falar basicamente, né? O que nós temos sobre teoria de fractalidade? A gente sabe que o mercado trabalha em zigue-zague, tendências de alta, tendências de baixa, tendências de alta, tendências de baixa. Só que dentro dessas tendências primárias, nós temos uma tendência secundária, né? Dependendo do time frame. Digamos que essa linha fúcsia aqui é uma tendência primária no gráfico de uma hora. Se a gente for dar uma olhada, dentro dessa tendência nós temos uma segunda tendência e assim sucessivamente, meu amigo, minha amiga trader. É a questão da fractalidade do mercado, né? Dentro de tendências primárias nós temos tendências terciárias e assim sucessivamente, depende do time frame que você está olhando, ok? Então imagina que a linha fúcsia é o gráfico de uma hora, por exemplo, e a linha amarela é um gráfico de 5 minutos, né? Então isso que eu quero, isso é a teoria da fractalidade, né? Por que isso nós estamos falando do ponto de vista de tendência, mas isso também se aplica do ponto de vista dos candles. Para quem estuda o mercado financeiro sabe que o gráfico de candles, que é um gráfico temporal, é o queridinho da maior parte dos traders, apesar de não ser o mais adequado para day trade. Existe sim uma grande terminologia e também doutrina baseada na fundamentação do uso dos candles, né? E nós temos vários padrões de candles. Agora a questão é, né? Em que momento esses padrões funcionam ou não? E qual time frame eu devo olhar esse padrão? Por exemplo, aqui no meu lado esquerdo eu tenho um gráfico de 15 minutos, aqui eu tenho um gráfico de 5 e aqui eu tenho um gráfico de 1 minuto. Perceba, né, como os padrões de candle são os mais diversos em time frames diferentes, né? Por exemplo, esta tabela de 15 minutos que você está vendo aqui, deixa eu fazer uma coisa melhor para você ver. Ó. Esta tabela de 15 minutos que você está vendo aqui é um padrão de reversão de movimento, o famoso dojizinho, né? Uma vela de possível reversão de movimento. Ela é composta, se você for olhar nos 5 minutos, você não vai ver essa vela. Nos 5 minutos você vai ver isso aqui, ó. Que também nós temos uma reversão de movimento aqui, com base no estudo dos candles. Isso aqui é um padrão de reversão. Nós temos um Marubozu, uma vela de fraqueza e um grande Marubozu de reversão de movimento. Quem estuda gráfico de candle sabe que esse trinômio aqui também é um padrão de reversão. Agora, se você olha essa mesma vela de 15 minutos, agora em 1 minuto, você vai isso muda completamente. Isso muda completamente. Estou fazendo aqui, eu não sei se é exatamente isso, mas isso muda completamente. Perceba que dependendo do time frame que você está olhando, hora em 15, hora em 5 e hora em 1, essa percepção do shape, do formato dos candles na busca de gatilho de entrada acaba sendo um pouco empírico. Essa teoria por si só é um pouco frágil. Aí o que acontece? Aí veio o Alexander Elder, não necessariamente com essas ferramentas que eu vou te usar, eu vou te mostrar, porque na época dele ele não tinha isso, mas ele falou, olha, identifica na tendência primária, isso que ele falava pra gente, né? Identifica na tendência primária, num time frame maior, nesse caso de 15 minutos, a tendência do mercado, ou eu vou traduzir aqui para o gráfico do candles, ele não falava de candles, mas eu estou usando esse contexto para você, tá? Identifica na tendência primária, identifica no fractal maior a tendência primária no mercado. Venha na tendência secundária, né? Venha na tendência secundária, nesse caso ele está usando 5 minutos, e identifica o pullback.
e identifica o pullback, né? O padrão de inversão de movimento ou o pullback na tendência secundária. E na tendência terciária, você identifica o que? Né? O gatilho de entrada. Então ele procurava a tendência primária no fractal maior, ele identificava o pullback, né? No fractal intermediário, e ele identificava o gatilho de entrada no fractal menor, tá? Ele faz isso para tendências, não para o shape dos candles, mas eu vou usar esse mesmo conceito para você ver como essa visão de fractalidade em 3 time frames diferentes. Pode ser 15, 5 e 1, como eu faço day trade, eu sou scalper, eu pego pequenos movimentos. Se eu pego um movimento desse de uma vela de 15 minutos, para mim já é muito lucrativo, porque a gente trabalha mais alavancado, né? E nosso stop também tem que ser curto. Então esses movimentos é o que a gente pega. Inclusive isso aqui é um trade que nós fizemos na data de ontem. Eu estou gravando esse vídeo para você no dia 29/10. No dia 28/10 está gravado aqui no YouTube. Nós pegamos exatamente esse trade no índice HK50, tá bom? A gente identificou um padrão de reversão na vela primária, né? Um grande doji aqui com um pavio grande e um corpo pequeno após o Marubozu, né? Ana Collins também fala para a gente, né, no seu livro sobre o volume spread analysis, que geralmente a gente pega a venda no rompimento dessa vela com stop lá em cima. Então existe uma série de doutrinas sobre o shape de candles que mostram para você como você deve analisar o gatilho de entrada ou como você deve interpretar esse sentimento dos candles, né, baseado no shape dos candles. O que eu quero mostrar para você é como eu faço, como que a gente usa hoje o fluxo de ordens e a que ponto chegou a tecnologia nas plataformas de trade para poder mostrar isso para você. Bom, tendo o exposto, vem cá, vamos habilitar aqui nessa ferramenta chamada-se Quantitower. Tem 1 tonelada de vídeos no canal do YouTube, você consegue baixar essa ferramenta de graça, tá? Mas fica tranquilo que eu vou fazer um curso completo em cima de leitura de fluxo, de análise de tendência, de price action, em cima da Quantitower. Eu vou realmente fazer uma coisa única, em breve vai ser publicado aqui no canal do YouTube, tá? Eu vou habilitar aqui primeiro alguns indicadores básicos que eu entendo que todo e qualquer trader que for fazer o estudo do gráfico baseado no shape dos candles tem que ter. Qual indicador primeiro nós temos que ter aqui, né, pessoal? Nós temos que ter aqui o volume, né? O volume realmente é importante para a gente. Então eu vou habilitar aqui, ó, dentro da Quantitower, o volume, tá ok? Tanto no gráfico de 15 minutos, bem como também aqui, só para vocês entenderem, tá bom? Bem aqui como também no gráfico de 5 minutos e também no gráfico de 1 minuto, tá? Perceba o que é o volume, tá? O volume nada mais é do que o volume financeiro, que é indicador de volume financeiro, que mostra o total de dinheiro que foi gasto para a execução dessas ordens. Eu gosto de fazer assim, dentro desse sistema de fractalidade, eu gosto de olhar o volume total, que é o indicador de volume financeiro. Então, volume total, que é o indicador de volume financeiro, no fractal maior de 15 minutos. Eu faço assim. Agora, no fractal de 5 e no fractal de 1 minuto, como eu sou um scalper e eu preciso entender o potencial de reversão desse movimento de alta para baixa, eu não uso o volume financeiro. Eu gosto de olhar o volume delta. Então, vem cá. Então, é uma diferença. Aqui é o volume financeiro, eu vou partir do princípio que você saiba, mas agora eu habilito os indicadores de volume delta para ver o saldo delta resultante de cada barra, que é a aposta direcional do mercado. É o desbalanceamento entre oferta e demanda. Então eu vou habilitar aqui o volume delta nos fractais menores. Então perceba que interessante. Ok. Então só para você entender, no gráfico maior, a gente procura, assim como o Alexander falou para a gente, um padrão de candle que possa significar uma reversão baseada no histórico dos candles. E esse padrão de candle, ele tem que ter o chancelamento do volume. E daí, olha, mas que tipo de chancelamento é esse? Eu não vou explicar nessa aula, tá bom? Você tem que entender o gráfico de candles, o shape dos candles e usar o volume como confirmador. Nesse caso, é uma vela de divergência predita no livro de Ana Collins, no VSA, onde nós temos um grande volume, uma vela com grande pavio e um corpo muito curto, né? E isso é uma vela de anomalia. Ora, pois, Ana Collins falava para a gente, Marubozus são velas grandes que
necessariamente deveriam ter alto volume. Agora, olha a divergência. Esta vela com corpo grande tem um volume X. E esta vela com corpo pequeno tem um volume 3x. Perceba como o volume é muito maior nessa vela. Então isso é uma anomalia. E aí ela diz para a gente que a partir então pode haver uma reversão de movimento e realmente acontece. Tá? Foi o que aconteceu e a gente pegou esse trade ao vivo inclusive. Então no gráfico de 15 minutos eu faço esse estudo de candles. Ok? E de níveis de preço, que eu não estou comentando aqui os níveis de preço, né, pessoal? Esse estudo dos candles deve ser feito em regiões de suporte e resistência, ok? Eu não estou ensinando você a identificar suportes e resistências nessa aula, né? Então, beleza. Aí o que acontece? Eu venho no fractal menor e começo a olhar a virada do saldo delta. Perceba que neste gráfico de candle de 5 minutos, de 15 minutos, ele é composto por essas três velas. E daí eu vejo a virada do saldo delta. Eu vejo o saldo delta positivo terminando aqui nessas duas velas. E daí eu vejo a virada agressiva do saldo delta, onde há o final do fluxo comprador e ele vira para o fluxo de delta vendedor. Aparece o volume de agressão vendedor nesta vela aqui, ó. E daí esta vela, quando esta vela se fecha, fechou aqui, ó. A partir daí eu entendo que houve uma inversão de movimento. E isso aqui se traduz no possível gatilho de reversão de movimento. E eu também faço esse estudo, aqui nas velas de 1 minuto. Aí o que eu faço agora, tá bom? Aí eu consigo perceber exatamente no fractal menor o final do fluxo comprador, olha só, o final do fluxo de compra e o start agressivo do fluxo de venda. Olha que interessante, o start agressivo do fluxo de venda no fractal menor, né? Corroborando esta percepção de fractalidade, ok? Aqui é o saldo delta, lembre-se disso. Agora, para facilitar ainda mais todo esse estudo, eu habilito, tanto no gráfico de 15 minutos, bem como também no gráfico de 5 minutos, o volume profile dentro do corpo dos candles, que é o estudo do volume na escala horizontal, que é o volume por nível de preço. Porque existe uma técnica de padrões P e B profile, que é o shape da distribuição do próprio volume dentro do corpo do candle, que ajuda a gente a identificar reversões. Da mesma forma que eu uso o volume financeiro alinhado com o corpo do candle para identificar uma possível reversão, eu também uso o volume dentro do corpo do candle, né, para identificar padrões de reversão ou de continuidade. Então vamos fazer isso, né? Eu pego aqui e vou habilitar agora aqui dentro do corpo dos candles, né, aqui o volume, né, para a gente poder ter esta percepção tanto no fractal maior de 15 minutos, bem como também no fractal menor aqui de 5 minutos, para a gente ter esta percepção com vocês. Olha que bacana a coisa começa a acontecer. Deixa ele carregar, olha lá aqui, tá bom? Então aqui a coisa começa a ficar bacana. Por quê? Porque quando a gente faz esse estudo, né, aí você vai ter que ter um conhecimento, é o que eu falei, a gente consegue ver, por exemplo, nessa vela também, além de ser uma vela de VSA de Anna Coulens, uma vela de divergência, onde tem um corpo pequeno, grande, pavio com um volume muito grande, que pode significar uma reversão de movimento, a gente viu o shape da distribuição do volume. A gente consegue ver que ela fez um padrão P profile, com a POC, o POC, o ponto de controle fora da barra. Tá? Isso é uma técnica já chancelada pela doutrina internacional, né, que convalida possíveis movimentos. Isso aqui é um gatilho técnico clássico na utilização desse tipo de ferramenta, saiba disso, tá? Que corrobora, que chancela a visão da vela de anomalia de Anna Coulens, melhorando a qualidade da análise de sentimento predita pelo próprio shape dos candles que você já fez inicialmente. Então você coloca uma pitada aqui da distribuição do volume de ferramentas modernas de fluxo para melhorar. Perceba que agora a gente vê a migração da POC e da POC que chega no nível mais alto, e nesta vela a POC cai em relação aos níveis anteriores. A POC está nesse nível, ela salta, que é o maior volume negociado, e depois ela vem para baixo. Isso aqui mostra que quando o volume ele é negociado cada vez a níveis mais baixos, é uma possível reversão de movimento. Assim como quando o volume é negociado cada vez a níveis mais altos, é uma possível continuação da tendência, ao ponto que o volume vira e a POC é negociada a níveis mais baixos.
Então o rastreamento não só do shape dos candles, mas da migração da POC, do ponto de controle dentro do shape dos candles, também me dá essa percepção de inversão de fluxo. É outra doutrina já bem consolidada que nós ensinamos nos nossos cursos. Tá bom? Eu sei que é bastante coisa. Aí você alinha isso com o saldo delta da barra, coisa que nós já falamos. Você começa a olhar a virada agressiva do saldo delta dessas três barras e você tem uma visão melhor do que realmente você está vendo nessa barra de 15 minutos. Agora, para melhorar ainda mais isso, eu vou pegar e vou eu vou usar o fractal, o time de entrada correto dentro do gráfico de 1 minuto. Olha que legal. Olha o que eu vou fazer aqui no gráfico de minutos só para você entender. Olha que fantástico isso, tá? Então vamos habilitar aqui o nosso volume profile. Eu vou habilitar o volume profile de 15 minutos. Olha o que aconteceu. E você perceba que eu coloquei uma grade também aqui. Tá? O que você está vendo aqui? Presta atenção agora que isso aqui vai explodir a sua cabeça, vai te trazer uma compreensão que talvez você nunca tenha visto indo por aí. E é por isso que a nossa taxa de acerto é tão grande e nós estamos nossos alunos a fazer isso todo dia ao vivo. Perceba que toda essa movimentação, toda essa grade, nós temos 3 grades aqui, você consegue ver? Eu deixei esse granulado de propósito. Ó. Nós temos 3 grades aqui. Ó. Essas 3 grades representam esses 3 candles de 15 minutos. Ó. Esses 3 candles de 15 minutos que você está vendo. Ok? Então perceba como nós temos 15 candles de 1 minuto aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 candles de minuto, ou seja, eu também tenho 3 candles, é isso que você quer, eu também tenho 3 candles de 5 minutos. Eu poderia também deixar desta forma para você ver, ó, só para você entender o que você está vendo na tela. Perceba? Ok, ok. E daí esse profile que você está vendo aqui, esse perfil profile, é o perfil profile da barra de 15 minutos. É o perfil profile da barra de 15 minutos. Olha a POC aqui que eu falei. Olha a visão fractal em time frames menores. Bom, pessoal, deu uma travada na gravação aqui voltando. Olha como você consegue ver efetivamente através dessa POC aqui, ó, desse perfil profile, que é a mesma distribuição de volume no gráfico de 15 minutos. Olha a POC aqui, ó. E daí, pessoal, você tem a visão completa da reversão de movimento, seja de uma análise simples do próprio shape dos candles, onde você poderia buscar, né? Onde você poderia buscar gatilhos de entrada já aqui no M1, né? De forma antecipada, por exemplo, no rompimento desta região, ou você poderia esperar fechar esta barra, como nós falamos, esperar fechar esta barra, como nós falamos, e a partir daqui, buscar um gatilho de entrada. Ok, né? Que seria mais ou menos aqui que nós estamos comentando. Só que a gente vai melhorar isso ainda mais, até porque quando você olha o fluxo do saldo delta virando, perceba como faz todo sentido. Eu não estou inventando nada aqui, ó. Eu vou estender para cima aqui, ó. Você vê o domínio de compra acabando e virando para um domínio de venda muito agressivo na sequência. Olha aqui, ó, o saldo da barra. Você está vendo? A visão de fractalidade que corrobora melhor ainda a percepção do gatilho de entrada que você aprendeu na análise técnica clássica, onde você deve vender no rompimento dessa mínima após o fechamento desse candle gatilho. Olha lá, como faz sentido. Ok, pessoal? Então, é esse tipo de visão analítica que o estudo da fractalidade, usando ferramentas de fluxo, né? Que nesse caso eu estou usando simplesmente um saldo delta, um volume financeiro e o perfil de volume dentro do corpo dos candles. E essa visão de fractal melhora. E aí vamos melhorar ainda mais, né? Vamos melhorar ainda mais tudo isso. Eu vou habilitar para terminar, eu poder fazer muito mais coisa aqui para ficar mais claro para você. Só que eu vou habilitar nessa plataforma Code Tower os Big Trades, ou eles chamam de Power Trades, que mostram as grandes boletadas de compra ou de venda que saem por nível de preço. E eu gosto de habilitar esses Power Trades no fractal menor, para você ver o padrão de execução de ordens. Entenda esses Power Trades como boletadas, né? Então, o que eu vou mostrar para você aqui agora? Primeiro vou habilitar para mostrar para você aqui o que você está vendo aqui agora. Presta atenção, ó. Deixa eu só desabilitar aqui, ó, resultado, tabela cheia, isso. O que isso significa, essas coisas verdes e vermelhas? Isso significa o seguinte, eu falei para o sistema, olha sistema, toda vez que no Times and Trades, dentro de um espaço, presta atenção que esse conceito é importante, dentro de um espaço temporal de 5 segundos,
5 segundos. Se houver uma execução de ordem, seja ela através de um contrato, ou seja através de 5 ou de 10, não importa a forma, mas se dentro de 5 segundos o volume tradeado de compra ou de venda for de 50 ou mais, então se dentro de 5 segundos houver 50 execuções de ordem ou mais, seja de compra ou de venda, você mostra para mim verde se esse desbalanceamento de execução de ordem foi comprador, ou você mostra para mim em vermelho se esse desbalanceamento de ordem foi vendedor. E a partir daí, quando você tem um padrão de execução de ordens, que você habilita os power trades ou as boletadas ou os big trades, como queiram, cada plataforma chama de um jeito, você tem exatamente a percepção de quando acaba o fluxo comprador e quando começa o fluxo vendedor, antes mesmo do fechamento da vela de 15 minutos, muito antes, você já tem a percepção aqui, ó. Você já tem a percepção aqui, ó, quando acaba essa vela de 5 minutos e começa a entrar a última vela de 5 minutos perfazendo os 15. Você já consegue de alguma forma, mesmo que você não venda de forma antecipada, olha que sacada. Ana Culis falou pra gente que é pra gente vender no rompimento aqui, ó. Mas perceba que se você é leitor de fluxo, você não precisa vender que nem a Ana Culis falou, porque ela não tinha acesso às ferramentas. Se você é leitor de fluxo, porque ela fala, você vende aqui, mas teu stop é lá em cima, olha o tamanho desse stop. Né? Quem é leitor de fluxo, e a galera sabe que a gente consegue vender aqui, né? Quando começa a entrar essa venda mais forte, né? Com um stop significativamente menor, acima dessa vela de 5 minutos. Ou você pode esperar, né? Você pode esperar o rompimento desta região. E olha como fica visual, você tem uma convicção do fluxo delta aumentando, para uma percepção de que realmente esta vela de 5 minutos de anomalia, que é a sua vela que chamou a sua atenção para o possível trade de reversão, porque o que chamou nossa atenção foi essa vela aqui. Você fazendo esse estudo de fluxo de ordens, pessoal, vai te ajudar demais a entender o gatilho de entrada. Se você está meio perdido, fica tranquilo, tem mais coisas para te passar. Convido você a conhecer o nosso trabalho. Na descrição desse vídeo tem links da nossa sala de trade ao vivo, tem links para abertura da nossa conta da nossa corretora parceira com benefícios exclusivos, tem links dos nossos cursos. Dá uma olhada também, tem o meu WhatsApp se você quiser falar diretamente comigo. Eu estou mostrando para você como as ferramentas modernas de fluxo hoje, né, e as plataformas de trading podem nos ajudar a identificar gatilhos de entrada. E tudo foi a partir de um pressuposto básico de uma vela de anomalia, né, de um livro clássico de Ana Culis, que chama a nossa atenção, já que os padrões de candles todo mundo conhece. E eu usei ferramentas de fluxo para corroborar, para melhorar a minha percepção do gatilho de entrada com essas ferramentas. E inclusive, repito, esse trade aqui, essa mesma explicação eu dei ao vivo durante a sala de trade da sessão asiática, que nós pegamos essa operação e dando um bom take para a gente ao vivo, está gravado aqui também no canal do YouTube. Ok? Grande abraço, deixa seu like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, conheça a nossa homepage e qualquer coisa entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em poder te responder. Grande abraço, sucesso e fui!